Ei, eu sou a Carol e esse é o primeiro vídeo que eu faço pro YouTube. Eu sou formada em História, me formei no ano passado, em 2019. Como na maioria dos cursos, eu tive que apresentar um TCC. E eu escolhi falar sobre a pseudociência, mais precisamente como a direita brasileira ajudou a propagar a pseudociência aqui no Brasil. E devido ao que a gente está vivendo hoje em relação ao coronavírus e a quantidade de pseudociência que estão sendo divulgadas, eu decidi fazer esse vídeo aqui para conversar com vocês um pouco melhor a respeito do que é esse fenômeno, né? Para começar, eu vou falar o que é pseudociência, né? Porque apesar de ser um tema que está sendo muito discutido ultimamente, poucas pessoas não conhecem ou pelo menos não sabem classificar o que é uma pseudociência. Para definir o que é pseudociência, para estudar sobre, eu usei principalmente o Carl Sagan, que está aqui no fundinho, e o Michael Sherman, O Mundo Assombrado pelos Demônios e Porque as Pessoas Acreditam em Coisas Estranhas. Eles trazem uma definição de pseudociência e fazem uma comparação entre a pseudociência, a ciência, por que a pseudociência chama mais atenção do que a ciência. Isso é muito bem discutido nessas duas obras, e eu usei elas para definir, porque afinal de contas o que é, né? A pseudociência não é uma mentira. Não é simplesmente uma mentira. A pseudociência, ela é uma mentira que se disfarça de ciência. Ela tenta se passar por ciência. E como que a gente diferencia a ciência da pseudociência, assim, num ponto principal entre as duas? Algumas pessoas diriam que a pseudociência está mentindo e a ciência está falando a verdade. Só que será? A ciência, em muitos momentos, ela disse mentiras, ela falou coisas que depois foram refutadas, desmentidas. Então a gente não pode falar que a ciência apresenta a verdade, porque a ciência também erra. E inclusive é dentro dos erros que a gente encontra a diferença entre essas duas coisas. Porque a pseudociência, ela erra, ela é um erro por si só, ela já traz uma mentira, traz uma informação errada, com o intuito de seguir errando. Tanto que ela não é refutável. Quando ela é refutada, quando ela é colocada em questão, ela não se preocupa em corrigir o seu erro. Pelo contrário, ela vai atacar quem está refutando ela. O terraplanismo, por exemplo. Se você falar que a Terra é redonda, apresentando N provas, por exemplo, que a NASA já tirou foto da Terra no espaço e comprovou que é redonda. O que eles vão fazer? Eles vão falar, não, de fato, verdade, a Terra não é plana, a Terra é redonda, tem muitos fatores que provam isso. Não, eles vão falar que a NASA está mentindo, que é uma operação do governo, que é uma conspiração, que não sei o que blá 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 blá. Eles vão atacar a instituição de pesquisa que está refutando eles. E é assim dentro de diversas coisas. Movimento antivacina. Aí fala que é vacina da doença. E todos os setores de pesquisa em torno disso falam o contrário. Então eles não estão errados, são os setores de pesquisa que estão conspirando junto com o governo para poder fazer isso tudo. Ou seja, nunca estão errados, eles não assumem nenhum erro. Eles criam todo o mecanismo, tem resposta para tudo. E quando eles não encontram uma resposta dentro do que eles criaram, quando eles são refutados de fora, eles atacam. Quando eles não têm uma resposta para dar, eles atacam quem tá atacando eles, entendeu? Porque assim é mais fácil tirar a credibilidade, a legitimidade de quem tá questionando eles. A ciência, por outro lado, quando ela é refutada, ela vai à pesquisa, ela vai entender por que deu errado, ou por que surgiu uma nova teoria que derruba dele, e ele vai aceitar, entendeu? Ele vai entender a sua ideia como uma contribuição, não como uma coisa que tá lá para ser uma regra batida, porque cientista nenhum, nem de humanas, nem de exatas, nem de natureza, tem o poder ou o dever de bater martelo. Ele está contribuindo com a sua pesquisa, que um dia pode ser refutada, e provavelmente vai ser refutada, porque é esse o caminho da ciência, é lidar e aprender com os erros. Então, isso é o principal fator que diferencia um do outro. Essa teoria da falseabilidade, no meu TCC eu aponto para Karl Popper, que é muito parecido com o pensamento dos dois autores que eu citei antes. Ele que dá essa noção de ciência, porque quando a gente passa a acreditar que a ciência não pode errar,
aí acabou, porque ela erra, e errou muito ao longo dos anos. E ela vai melhorando cada vez mais dentro dos seus erros, ela quer progredir nos seus erros. A pseudociência não, ela não quer assumir que tem erros. Então ela cria uma teoria lá, conspiratória, que não encaixa em nada, que nada bate, enfim, e vira aquela aberração, aquela mirabolância que a gente vê, tipo terraplanismo por aí. E o que são as pseudociências, assim, exemplos de pseudociências? Terraplanismo, movimento antivacina, negacionismo climático, marxismo cultural, qualquer tipo de revisionismo histórico, de negacionismo histórico, falar que nazismo de esquerda, enfim, N's, tem a criatividade para inventar mentira e a milaborância é muito grande. Então a gente tem várias teorias assim completamente malucas que seguem esse padrão da pseudociência que eu falei aqui. Eu detalho melhor e trago mais explicações e mais análises dentro do meu TCC, quem quiser ler. Aqui é bem o basicão mesmo para vocês conseguirem alcançar os significados das coisas. E aí você me pergunta onde que entra a direita brasileira nessa bagunça toda. Então, no meu TCC eu travo melhor, tipo, como que o crescimento dela tem muito a ver com a internet. Eu parto, como muitos sociólogos partem hoje em dia, de junho de 2013. Começo a analisar dali, porque começam a começam a ganhar destaques canais que produzem muita fake news que a gente usa hoje em dia, muito discurso conservador, discurso antipetista, discurso pró-direita, e eles começam a ganhar espaço aí dentro. E são essas mesmas figuras que depois a gente vai ver falando sobre essas pseudociências, entrando dentro desse mérito. E a gente viu que a fake news é um artifício muito utilizado pela direita, como foi utilizada nas eleições de 2018, e elegeram Bolsonaro. É só a direita que usa? Não, a esquerda também, mas a diferença é gigantesca. A gente teve robô disparando fake news no WhatsApp e um monte de processo envolvendo isso. E eram coisas assim tão absurdas que a gente chega... Meu Deus, como acreditaram? Mas é justamente sobre isso. É sobre criar um ambiente onde qualquer coisa fica crível. Porque a fake news, por mais que não seja uma pseudociência, pode ser que sim, mas não necessariamente é uma pseudociência, ela abre espaço para as pessoas questionarem as fontes de informação, porque elas começam a acreditar em qualquer coisa, e aí as fontes confiáveis viram nada, e isso cria um ambiente que contribui para a propagação de pseudociência. Outro fator que a gente tem assim como um símbolo da pseudociência, das crenças da pseudociência, é o guru da direita, né? O Olavo de Carvalho, que é o cargo que ele carrega, de guru da direita. Então, como que não desassocia uma coisa da outra? O cara que defende terraplanismo, negacionismo climático, que defende que é contra a vacina, que fala que fumar não dá câncer, e que Pepsi Cola é adoçada com o resto de aborto. Como? A influência dele não é só no sentido dos seguidores dele, ele já indicou ministro, ele já foi convidado para fazer parte do governo. E ele não tá sozinho, os filhos do Bolsonaro propagam negacionismo climático. Quantos do pessoal que anda com ele fala sobre ideologia de gênero, sobre coisas assim que fogem do crível. E tão ali do lado dele, ele tá condizente com isso, a direita tá condizente com isso. Foi assim que ela se formou, foi esse o cenário que ela articulou e colocou ali no poder, um cenário de pessoas que não acreditam na ciência e que propagam pseudociências. E além disso, o governo, no geral, nunca se viu antes um ataque tão profundo às instituições científicas como a gente está vendo. É falar que professor doutrinador, é propor escola sem partido, incentivar a denúncia, é falar sobre corte de verbas, entrou num nível estrutural, assim, de cortar verbas, de falar que instituição federal, que é a maior fonte de pesquisa no Brasil são as instituições federais, falar que é um lugar de putaria, de bagunça, de baderna, você pegar pesquisa, falar que é mentira, falar que dados são mentiras, isso é um ataque nocivo, um ataque feroz a quem a gente deveria estar considerando e respeitando e confiando, sabe? O próprio presidente no seu Twitter fez um post recomendando lugares para se estudar de verdade, com conhecimento de verdade, qualquer coisa assim, e tinha uma lista que continha Olavo de Carvalho e Nando Moura. O que é o conhecimento, sabe? Que ataca professor e defende youtuber? A gente pega esse terreno que eles já prepararam
com pseudociência, com fake news, com ataques às universidades e desinformação, a gente pega isso e insere aquilo que a gente está vivendo, que é uma pandemia. E não está sendo diferente, só que dessa vez as pessoas estão correndo risco de vida. Não tenham dúvidas. O Bolsonaro, o posicionamento do Bolsonaro, a estratégia de diminuir o problema, de enxergar uma coisa enorme e falar que é uma gripezinha, é para que ele não precise tomar medidas que possam ser prejudiciais aos empresários, que é a classe que ele está servindo, que é a classe que elegeu ele. E quando ele fala isso é porque ele não quer fechar o comércio, é porque ele não quer tomar as medidas que são necessárias. Tem sido feito e recomendado que as pessoas fiquem em casa, que encerrem o comércio, mas ele não pode fazer isso porque a base eleitoral dele não quer isso. Então ele escolheu diminuir o problema, ele escolheu ignorar todas as recomendações, escolheu atacar as pessoas que estão falando, dando essas recomendações que são contrárias ao que ele quer, do que fazer o que é certo. Porque ele já teve que demitir 2 ministros, porque nenhum achou coerência no que ele queria. Ele não conseguia entrar num acordo entre a razão, entre as pesquisas, entre os resultados e os interesses dele, porque não existe como conciliar essas coisas. O isolamento vertical já foi refutado há muito tempo, já se provou que não é eficaz, e ele insiste em bater nessa tecla. O eleitorado dele abraçou também a ideia de que isso não é verdade, ou que é uma invenção da China comunista, que é a invenção da esquerda para acabar de desestruturar os governos de direita, que a cloroquina é de verdade sim, mas que a pesquisa não está deixando aplicar porque é barato. E as pessoas abraçaram isso, abraçaram a ideia da direita que está no poder, e agora a gente está ouvindo isso ao rodo, e as pessoas estão cagando para isso. Quando o presidente fala que é uma gripezinha, você acha que as pessoas vão se preocupar em tomar cuidado na rua? Ninguém tem medo de gripezinha, não. Quando ele fala que não é necessário, que tá fazendo terror. Gente, como que tá fazendo terror? A rua tá cheia. Você acha mesmo que essas pessoas estão aterrorizadas? O Ministério da Saúde teve que criar medidas contra as fake news. Gente compartilhando que o cara morreu atropelado e deram o atestado de morte como Covid. E sendo que, gente, os dados são muito piores do que a gente imagina. A gente não tem teste suficiente para fazer em todo mundo. Então a gente não tem noção do que está acontecendo, e as pessoas estão falando o contrário, que estão aumentando os números e propagando, não se preocupem, não é isso tudo. Meu vizinho morreu caindo do 7º andar e botaram lá que ele tá com Covid. Cheio de robô no Twitter compartilhando isso, todo mundo contando a mesma história. Se torna mais confortável fingir que todo mundo que tá apontando um problema tá errado, do que lidar com o problema como tem que ser lidado. Porque tem interesses em jogo com esse lidar com o problema. Isso virou uma ferramenta política deles. A mentira, a pseudociência, fake news, virou uma ferramenta política. E isso não é novidade pra ninguém, todo mundo já sabe disso. E a gente precisa começar a agir contra isso. A gente precisa entender que a ciência, as pesquisas e o conhecimento são uma das coisas mais valiosas que a gente tem. A gente tem que começar a proteger isso. Isso já é artifício político, porque o crescimento desses revisionismos veio junto com o crescimento da direita conservadora. Virou cotidiano, virou habitual. Você vê alguém te contando, recebendo no WhatsApp do grupo da família, de algum amigo lá, falando uma aberração de informação. Foi depois dessa onda que veio junto com as eleições do Bolsonaro. Você se lembra disso acontecer com tanta facilidade, em número tão grande antes disso? Me diz como que um governo, qualquer que seja, vai lidar com uma coisa sendo que ele não consegue enxergar a realidade. Gente, não se lida com um problema fugindo dele. Não se lida com um problema fingindo que ele não existe. Mudando ele, diminuindo, não interessa, não se lida assim com as coisas. É a nossa vida, é o nosso destino que está em jogo. Se eles fazem isso numa pandemia, o que eles não fazem quando a gente não está mais em alerta? Talvez você tenha se perdido um pouco eles propagam a pseudociência, que é a mentira disfarçada de ciência. Então eles querem ser a ciência, mas eles atacam a ciência. Por que eles atacam a ciência? Porque eles querem ocupar o lugar da ciência. Foucault explica tudo. É aí que ele entra. Foucault, em suas mais de 30 obras,
se dedicou a falar sobre poder, sobre verdade, sobre saber, sobre discurso. Eu não vou trabalhar muito essas terminologias, não vou entrar muito nas abstrações do que cada um desses termos significam para Foucault. No meu texto, no meu TCC, eu falo melhor sobre essas ideias dele. Só que aqui no vídeo eu vou falar mais sobre a execução delas. É claro que eu vou ter que, inevitavelmente, explicar algumas coisas, mas vou fazer de forma que seja compreensível. Mas se você quiser se aprofundar mais, fique à vontade para ler. Como tudo aqui que eu falei. Se você quiser se aprofundar mais, tem muito mais além do que eu falo aqui lá no meu TCC, é só ler. Eu não vou me estender muito aqui, que eu acho que essa parte é mais teórica. Se tiver interesse, eu recomendo que você leia. Só que eu vou fazer aqui em um nível legal, que dê pra entender sem entrar muito, mas que o vídeo tenha um pouco mais de complemento teórico. A primeira coisa que eu vou destacar aqui é que o saber, a verdade, o conhecimento, ele é mutável. Ele vai variar de tempo em tempo. Cada tempo tem seu episterme, tem seu conceito de conhecimento, de saber. O que é verdade hoje não é verdade ontem e não vai ser verdade amanhã, provavelmente. As coisas mudam, as concepções sociais mudam. Então, da mesma forma, a verdade muda. Porque a verdade é variável. Ela é fruto da sua realidade, da sua sociedade. Ela é fruto dos paradigmas e das convicções de determinado campo social. Assim como o saber, o conhecimento, tudo mais. Tudo é mutável, tudo depende, né? O discurso, por sua vez, também é mutável, porque ele nada mais é do que uma junção de todas essas coisas. E o discurso também é parte do mecanismo da estrutura de poder. Ele faz parte do poder. Então, ele é o local onde o saber, o conhecimento, a verdade, tudo isso, ele gera poder. Ter o local de discurso é ter o local de poder. E se o discurso é uma junção de fala, saber, verdade, e que leva ao poder e tudo mais, a busca por verdade também é uma busca por poder. E o poder e o saber, o discurso, o poder e saber, essas coisas estão todas conectadas de forma orgânica dentro da sociedade. Aí como assim? Pera, você deve estar tipo assim, vamos com calma para tentar explicar melhor. O saber, o conhecimento, a verdade, são as coisas que vão te levar até o local de discurso. Você ser dono dessas coisas te levam a esse local de discurso. E o discurso, por sua vez, te dá um poder. Só que esse poder, ele só vai garantir a manutenção dos saberes que são condizentes com esse poder. E os saberes que vão virar poder, por sua vez, são os saberes que garantem a manutenção do poder que já é vigente dentro daquela situação. Então, é sempre um jogo, um mecanismo que vai gerando cada vez mais poder, porque gera mais saberes que sustentam esse poder. E isso eu tô falando pode ser dentro da esfera governo, nação, ou numa esfera tipo dentro de uma igreja, dentro de uma escola, de uma empresa. Isso vai dentro de vários setores. Mas aqui a gente está focando dentro no sentido político mesmo, no sentido político de instituição estatal mesmo. Então, se esse saber, que até então era credibilizado, era bem visto, não por todos, nunca foi bem visto por todos, que no caso é a ciência aqui, se esse saber não está de acordo com esse poder, uma nova forma de saber precisa ser criada. E essa aqui precisa ser deslegitimizada. Vamos, então, aos exemplos práticos. Uma instituição de poder, um excelente exemplo, uma instituição de poder dentro do discurso, que é detentora do saber e da verdade e tudo mais, é a ciência. E também, e principalmente há muito tempo atrás, outro exemplo, é a igreja. A diferença é que a igreja é uma unidade. A igreja, ela corresponde a um único setor, vamos dizer assim. A ciência é independente. Então ela é muito mais difícil de controlar e abafar. Por isso que ela é deslegitimizada. É diferente da igreja, por exemplo, que, como mostra a história, esteve diversas vezes a favor das instituições de poder, do governo. Quando a gente tem a ciência no lugar de discurso, é óbvio que quando ela contradiz aos interesses do poder, ela vai ser atacada, ela vai ser deslegitimizada, porque
são esses elementos que estão no poder querem estar no lugar da verdade. E nessa estrutura onde o discurso ele é ligado ao poder, ele está diretamente ligado ao poder, a verdade também está ligada ao poder. E Foucault vai falar que a busca pela verdade é também a busca pelo poder. E não só a realidade dita quais vão ser as verdades, os discursos e os saberes, como o contrário também, os discursos e as verdades moldam a realidade. Por isso que é tão conveniente estar no lugar de discurso. Então a nossa realidade, a nossa verdade, ela é moldada dentro do que rege o poder. As nossas noções de amor, de família, de trabalho, de felicidade, elas são dadas dentro de uma sociedade capitalista. A gente usa do poder e da verdade para dominar as coisas. Conhecer também é dominar as coisas. Então, quando a gente conhece a coisa, a gente domina ela, a gente nomeia e estrutura ela dentro do que a gente quer, dentro do que a episteme daquele momento manda. Então, entendido agora como a verdade é tão poderosa, como a ciência, como o conhecimento é tão importante para a política, tão importante para a dominação e para modular a nossa realidade, é que a gente entende qual é o interesse deles atrás disso. A gente consegue entender e enxergar o maniqueísmo por trás de querer ser a ciência. E respondendo a pergunta que eu mesma fiz, por que a direita ataca a ciência se ela quer se passar por ciência? Simples. Ela não ataca a ciência, ela ataca as instituições científicas. O curso científico, ele é muito respeitado. Quando você fala, qualquer coisa que você falar, teve estudos comprovam, estatísticas, foram feitos testes, eu não sei o que, as pessoas acreditam nos procedimentos científicos, elas não acreditam nas instituições. As pessoas descredibilizam as instituições, não os procedimentos. Então, quando ela se mimetiza de ciência, ela quer dizer, olha, eu honestamente estudei, fiz testes, comprovei que não sei o que, estudei, blá 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 blá. E é isso que interessa, é isso que passa a verossimilidade. São os procedimentos científicos. Só que quando os procedimentos científicos da verdadeira ciência vão contra isso, eles precisam descredibilizar. No meu TCC eu falo a respeito dos interesses que a direita tem por trás de determinadas pseudociências. Falo sobre o negacionismo climático e atacar os centros de pesquisas que apontam os riscos a respeito dos agrotóxicos, por exemplo, quando se trata da bancada rural. Falo também sobre o conservadorismo religioso mesmo, que por si só a religião já está em contraponto com a ciência e como que isso gera vários conflitos para a base conservadora do governo. E isso é muito mais detalhado lá. Aqui eu escolhi falar só sobre o coronavírus. É isso, gente. Se ficou alguma coisa meio que perdida na explicação, alguma coisa que vocês não conseguiram entender, é só perguntar. Se tem coisa que você não concorda, que acha que tá errado, seja bem-vindo a discutir, porque a gente quer fazer ciência mesmo, ciência tem erro. E seja bem-vindo também, te convido a ler o TCC se você não conseguiu entender alguma coisa aqui ou quer se aprofundar em alguma coisa. Lá eu explico melhor. Eu não vou tão a fundo porque tento ser mais didática e mais sucinta, mas com certeza tá bem mais explicado do que o vídeo aqui. Porque se eu fosse entrar em detalhes, como eu entro lá, eu ia acabar me estendendo demais. E eu tentei trazer só, a ponta do iceberg aqui, para que vocês consigam pelo menos se interessar. Esse é meu primeiro vídeo no YouTube, eu não tenho experiência, eu não sei afirmar, bater o pé aqui e dizer que eu vou continuar postando, mas eu tenho essa vontade. Então é muito importante que você deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário também, compartilhe para as pessoas, para que elas parem de compartilhar pseudociência e fake news por aí. O apoio de vocês é importante para que eu continue. Provavelmente a pegada dos próximos vídeos não vão ser assim. Esse vídeo aqui é o resultado da minha pesquisa de TCC, então por isso ele tá um pouco mais sério, um pouco menos dinâmico, mas os próximos eu pretendo fazer com um clima diferente desse, mas a imagem é a mesma, né? Nossa, eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui.